Fala turma, vamos continuar nossa aula de dilatação térmica. Vamos falar agora sobre a dilatação volumétrica. Como eu falei para vocês, toda dilatação é volumétrica, ou seja, toda dilatação ela acontece nas três dimensões. De forma didática, nós podemos dividir a dilatação do comprimento, a dilatação da área e agora vamos ver a dilatação do volume. Então nós temos aqui um volume inicial, que é esse cubinho. Nós vamos aquecer esse cubinho, ele vai atingir um tamanho final maior do que o tamanho inicial, tá certo? Esse é o tamanho final. E essa diferença entre o tamanho final e o tamanho inicial é que é chamada de dilatação volumétrica. Então nós temos o tamanho inicial, aquecendo ele atinge um tamanho final, e a diferença entre esses dois tamanhos é chamada de dilatação volumétrica ou variação do volume, beleza? A forma de medir é muito parecida com a dilatação superficial e com a dilatação linear. Veja, nós temos uma variação, a variação do volume, igual a um tamanho inicial, que é o volume inicial, vezes um coeficiente, que é essa letra gama, coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura. Esse coeficiente de dilatação volumétrica é uma constante que depende do material e da variação de temperatura sofrida. Então, cada material, para cada intervalo de diferença de temperatura, terá um coeficiente de dilatação volumétrica diferente. O coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Então, prestar atenção também nos problemas que às vezes você está tratando de volume, mas o problema te dá um coeficiente linear e você tem que fazer essa transformação, tá bom? Analogamente, variação de volume é o volume final menos o volume inicial, e como dissemos na aula anterior, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Na aula anterior nós mostramos um vídeo de como esse experimento funciona. Então nós temos aqui uma esfera metálica que passa tranquilamente por esse anel. Quando você aquece essa esfera metálica, ela não consegue mais passar porque o volume dela aumentou. Sugiro que você assista a nossa aula anterior, se não aconteceu, para ver esse experimento em vídeo que eu trouxe já de outros canais de física no YouTube. Vamos falar agora sobre a dilatação dos líquidos. Normalmente, os líquidos se dilatam mais do que os recipientes que o contêm. Para medir a dilatação de um líquido, nós temos que colocar esse líquido dentro de um recipiente. Vamos aquecer o conjunto do recipiente mais o líquido. Nós vamos ver que o líquido vai se dilatar mais e, consequentemente, ele vai transbordar por esse espaço daqui, ó. Veja só, você tem a dilatação do conjunto dilatou, o líquido dilata mais, ele transborda. Então aqui eu tenho a dilatação do recipiente e a soma desses dois é a dilatação do líquido, ou seja, o líquido que está aqui dentro mais o líquido que transbordou. Veja só, aqui eu tenho a dilatação do recipiente e aqui a gente tem uma dilatação que a gente chama de dilatação aparente, ou seja, é a quantidade de líquido que não coube dentro do recipiente. A dilatação real ou total do líquido vai ser igual à dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, ou seja, o que ficou dentro mais o que transbordou, tá? Nós podemos escrever essa mesma expressão a partir dos coeficientes de dilatação. O coeficiente de dilatação do líquido é igual ao coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Vamos fazer um exemplo. Um certo frasco de vidro está completamente cheio com 50 centímetros cúbicos de mercúrio. O conjunto se encontra inicialmente a 28 graus Celsius. No caso, o coeficiente de dilatação médio do mercúrio tem valor igual a 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A dilatação do líquido, o coeficiente de dilatação do líquido, já é volumétrico, tá? O coeficiente de dilatação linear, presta atenção nisso aqui, médio do vidro, vale 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determine o volume de mercúrio extravasado quando a temperatura do conjunto se eleva para 48 graus Celsius. Então vamos lá.
o volume inicial do frasco é igual ao volume inicial do mercúrio, tá? Hg. Por quê? Porque ele está completamente cheio. Então, todo o frasco é ocupado pelo mercúrio. Os dois têm um volume inicial de 50 centímetros cúbicos. A temperatura inicial do conjunto é 28 graus Celsius e eu quero que ele atinja uma temperatura de 48 graus Celsius. Veja, de 28 para 48, nós temos um aumento de temperatura de 20 graus Celsius, tá bom? O coeficiente de dilatação do mercúrio é 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E o coeficiente linear do frasco é 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Como o coeficiente volumétrico é 3 vezes o coeficiente linear, vimos isso agora há pouco, triplicando 9, nós temos 27. Para determinar o volume extravasado, nós precisamos do coeficiente de dilatação extravasado. Lembrando que o extravasado é o que a gente chama de aparente. Ora, o coeficiente do líquido é 180 vezes 10 a menos 6, menos o coeficiente do frasco, que é 27 vezes 10 a menos 6. Como que eu cheguei aqui? Eu isolei o coeficiente aparente, que é o que eu quero, e o coeficiente do recipiente, que é o frasco, passa para o outro membro com sinal trocado. Então, o líquido é o mercúrio, o recipiente é o frasco e o aparente é o extravasado, que é o que ele quer. Tá bom? 180 menos 27 vai dar 153 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Por que eu fiz essa conta? Porque com essa fórmula da dilatação, a dilatação extravasada, o volume extravasado, que é a dilatação aparente, vai ser o volume inicial, que é 50, vezes o coeficiente. Ora, se eu quero o volume extravasado, se eu quero a dilatação aparente, eu tenho que usar o coeficiente aparente, por isso que eu tive que fazer essa conta, vezes a variação de temperatura, que foi 20 graus Celsius. Vamos lá. A dilatação aparente é o volume inicial vezes o gama aparente vezes o ΔT. A dilatação aparente é o que eu quero, o volume inicial é 50 e o coeficiente aparente que eu calculei é 153 vezes 10 a menos 6, além do ΔT, que é 20. Multiplicando 20 vezes 153 vezes 50 vai dar 153.000 vezes 10 a menos 6. Voltando 6 casas decimais nesse número, para poder tirar o 10 a menos 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que a dilatação aparente é 0,153 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume de mercúrio extravasado, o que derrama do frasco, é a dilatação aparente e foi de 0,153 centímetros cúbicos. Bom, vimos que o líquido geralmente se dilata mais do que o sólido, porém existem algumas dilatações chamadas de dilatações anômalas. Como nós podemos ver nesse gráfico, no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, a água se comporta diferente, ela se comporta invertida. Veja, abaixo de 0 graus Celsius, quando a temperatura aumenta, o volume aumenta, quando a temperatura diminui, o volume diminui. Acima de 4 graus Celsius, quando a temperatura aumenta, o volume aumenta, quando a temperatura diminui, o volume diminui. Porém, nesse pequeno intervalo, veja que quando a temperatura aumenta de 0 a 4 graus Celsius, o volume diminui, e que quando a temperatura diminui de 4 a 0 graus Celsius, o volume aumenta. Então, é isso que a gente chama de dilatação ou comportamento anômalo da água. A dilatação da água tem essa pequena anomalia de 0 a 4 graus Celsius, porque a temperaturas próximas da dessolidificação pode ser entendido pelo processo de transição da água líquida, sem estrutura cristalina definida, para a estrutura cristalina do gelo. As moléculas da água têm uma forma angular que impede um agrupamento muito próximo entre elas, o que, de certa forma, retarda sua solidificação. Por isso, o gelo tem densidade menor do que a água a 0 graus Celsius e a pressão normal.
Assim, quando a temperatura da água se aproxima da sua temperatura de solidificação, embora a água ainda esteja líquida, algumas de suas moléculas se antecipam, agrupando-se em cristais microscópicos e instáveis. São esses cristais que aumentam o volume da água e lhe dão essa anormalidade. Aqui nós podemos ver um exemplo. Se você colocar uma garrafa com água até determinado espaço dela aberta, principalmente no congelador, você vai ver que quando ela congelar, ela vai ter um volume maior do que o volume que ela tinha. E aqui está o transbordamento dela. Então, mesmo a temperatura diminuindo, para deixá-la de líquido para sólido, nesse pequeno intervalo em que ela diminuiu, o volume aumentou. Foi o comportamento anômalo. Com relação à densidade da água, uma coisa importante que nós podemos trazer é que os lagos eles congelam só a parte superior. Por quê? Porque como a densidade muda, né, como o gelo fica menos denso do que a água mais fria, ela vai se acumulando na parte superior do lago e aí congela primeiro, fazendo com que o interior do lago não congele. Isso é muito importante para a preservação da vida vida aquática, né, em locais muito frios. Bom, essa foi a nossa videoaula para completar essa parte de dilatação. Sugiro que assistam a primeira aula de dilatação térmica, vocês vão ver alguns vídeos interessantes aqui. Assistam a aula de notação científica para aprender a fazer aqueles cálculos e a aula de introdução à física, operações com potências de 10, todos no nosso canal. Então, se gostou, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para receber as notificações e compartilha para que mais pessoas possam assistir às nossas aulas, ok? Aquele abraço.